Fala galera ligada no canal Quimicamente, eu sou o professor Israel e hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Geometria molecular, polaridade, ligação química, solubilidade, o que todos esses assuntos têm em comum? Bom, na verdade, a ideia é que para entender esses conceitos e entender como funcionam essas ideias, você tem que saber fazer antes de tudo a distribuição eletrônica. Um átomo é formado por uma série de subpartículas, de partículas subatômicas, mas as três principais são sem dúvida os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam numa região do átomo chamada núcleo, enquanto os elétrons ficam na eletrosfera. A distribuição eletrônica é a maneira de organizar estes elétrons na eletrosfera. É mais ou menos como se você guardasse uma coleção de bolinhas numa cômoda que você tem. Da mesma maneira que uma cômoda ela tem algumas subdivisões, como as gavetas, por exemplo, a eletrosfera da mesma forma. A eletrosfera ela é composta por níveis ou camadas e subníveis ou subcamadas. Quanto mais elétrons um dado átomo tiver, mais níveis e subníveis ele vai utilizar. É importante dizer que cada subnível tem um número máximo de elétrons que ele pode alocar, que pode guardar. O subnível S cabem 2 elétrons no máximo, o P cabem 6 elétrons no máximo, o D cabem 10 elétrons no máximo e o F cabem 14 elétrons no máximo. Dentro dos níveis também tem um número máximo de elétrons que se pode alocar para os elementos que se conhece até hoje. Para as camadas K, L, M, N, O, P, Q, os números máximos de elétrons são ao todo 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons. Isso tem a ver com o número de subníveis que cada nível contém. A distribuição eletrônica, então, vai aparecer combinando os números das camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com essas letras que representam os subníveis, S, P, D, F. É por isso que você vai ver como 1S2, 2S2, 2P6. Isso é a distribuição eletrônica. E como a gente faz para chegar a essas conclusões? Antes é importante que você entenda que a distribuição eletrônica, que os elétrons são distribuídos em ordem crescente de energia, ou seja, os elétrons que têm menos energia para os que têm mais energia. Pessoal, o que determina a energia de um elétron é a sua distância com relação ao núcleo. Então é importante que isso fique claro. Quanto mais próximo do núcleo estiver o elétron, menos energia ele tem. À medida que esse elétron vai ficando mais distante do núcleo, a energia dele vai aumentando. Um elétron no nível 1 está mais perto do núcleo do que um elétron no nível 2, que por sua vez está mais perto do núcleo do que um elétron no nível 3 e assim por diante. O que nos ajuda a distribuir os elétrons, a fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, é um diagrama de energia, que a gente conhece popularmente com o nome de diagrama de Linus-Pauling, como você vê aqui. A ideia principal é que se utilize o diagrama de Linus-Pauling fazendo a distribuição eletrônica na diagonal. Dessa forma, olhando o diagrama de Linus-Pauling, ou diagrama de níveis de energia, a gente consegue distribuir o elemento sódio. E a gente vê que o sódio, tendo 11 prótons e, portanto, também 11 elétrons, porque ele é neutro, quer dizer que o número de prótons positivo e elétrons negativo é o mesmo, a gente vê que dos 11 elétrons, os 2 primeiros vão entrar no subnível 1s, onde cabem 2 mesmo no máximo. Terminou a flechinha de cima, vai para trás da flecha de baixo. Por onde você passa agora? 2s2. Dos 11 elétrons já guardamos 4. Qual é o próximo que a gente passa? A ponta da flecha de cima vai atrás da flecha de baixo. Passamos pelo 2p6, pessoal. O número de elétrons é esse númerozinho que fica em cima da letra minúscula, como se fosse um expoente. Não é um expoente, hein? Quantos elétrons já foram distribuídos do sódio até agora? 1s2 tem 2, 2s2 são mais 2, 4, 2p6, 4 mais 6, 10. Mas não são 11? O sódio não tem 11 elétrons? Agora é o seguinte,
Dizer 3s2, você ver escrito 3s2, significa que cabem até 2 elétrons no 3s. Mas como só falta 1, porque são 11 e você já distribuiu 10, apesar de ver escrito 3s2, você vai escrever 3s1. Então, a sua distribuição eletrônica para o átomo de sódio fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. No caso do sódio, o 3s é chamado de camada de valência. Isso é muito importante para as próximas aulas, como a aula de ligação química. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo os nossos links para as aulas de ligação iônica e ligação metálica. São importantes e só dá para entender ligação química, pessoal, entendendo distribuição eletrônica. Beleza? A camada de valência é a última camada que contenha elétrons de um certo átomo. Por que ela é importante? Porque a ligação química acontece através da camada de valência. Uma ligação iônica, você vai ver lá na nossa aula, ela acontece por transferência de elétrons, ou seja, um átomo perde e um átomo ganha elétrons. Elétrons da onde? Da camada de valência. A palavra-chave em ligação covalente é a palavra compartilhamento. Quer dizer que numa ligação covalente, os átomos usam o elétron ao mesmo tempo. Que elétron? De que camada? Da camada de valência. No caso do sódio também, esse 3s também é chamado de subnível mais energético. Cuidado! O subnível mais energético não é sempre necessariamente igual à camada de valência. Ele é para os elementos que terminarem em S ou em P, que são os chamados elementos representativos. Para os elementos do bloco D e F, que são chamados de elementos de transição, a camada de valência é diferente do subnível mais energético. Vamos usar isso, vamos representar isso distribuindo, a título de exemplo, o elemento vanádio, que tem número atômico 23. Distribuindo o vanádio, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Para fechar, galera, o que é importante aqui? Observe que o vanádio ele tem como camada de valência a 4s. A camada de valência é a última camada que contém elétrons. Mas esse 3d3 que você está vendo, ele também é importante. Ele é chamado de subnível mais energético. O importante aqui é que, se você souber fazer a distribuição eletrônica e reconhecer principalmente qual é a camada de valência, você vai poder entender se a ligação vai ser iônica ou covalente, por exemplo. Vai poder entender as propriedades periódicas, vai saber dizer se um átomo é maior ou menor, em que sentido se dá a eletronegatividade ou a energia de ionização. Se você não lembra o que é isso, você não sabe o que é isso, essas são as chamadas propriedades periódicas. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e esse é um assunto importante, eu estou deixando no card aqui em cima e na descrição do vídeo o nosso link sobre essa aula também, propriedades periódicas. E a base para isso é saber fazer a distribuição eletrônica. Galera, estamos encerrando, eu vou deixar um exercício agora, eu quero que você tente e eu já volto, beleza? De volta, galera! Espero que você tenha conseguido fazer o exercício. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se isso te ajudou, se você entendeu, se foi relevante para você, dá uma moralzinha pra gente aqui no canal, deixa um like, se inscreve no canal. E é isso aí, muito obrigado, até mais, um abraço aqui do canal Quimicamente. Valeu!